Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é a OPA, justamente motivado pelo vídeo que eu fiz da EDP Brasil, em que a empresa iniciou o processo de OPA, e no mesmo vídeo, dois inscritos fizeram a mesma pergunta basicamente. Uma delas foi: como funciona a venda das ações caso a OPA realmente aconteça? Outra pergunta: é de forma automática ou temos que fazer alguma venda, né, ou sinalizar isso à corretora? Uma outra pergunta foi: o que temos que fazer com as ações? Tem que colocar à venda ou não precisa fazer nada? Então, nesse vídeo, eu vou explicar como que é cada procedimento da OPA e como que o acionista, o investidor, fica nessa situação. Só vou lhe pedir uma coisa: deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então, vamos lá. Primeira coisa que temos a explicar é o seguinte: eu sei que isso é básico, mas pode ser que tenha alguém que não saiba. O que é a OPA? OPA é as iniciais, né, uma sigla de oferta pública de aquisição. E para detalhar melhor o que é isso, você precisa entender o seguinte: todas as vezes que uma empresa vai crescendo muito, crescendo bastante, o dono, né, ou a família, os controladores daquela empresa decidem fazer o IPO, que na verdade é introduzir aquela empresa no mercado de ações. Mas pode chegar um momento, ainda que isso não seja tão corriqueiro, né, tão comum, o acionista, digamos assim, majoritário, o controlador daquela empresa, decide, né, pode querer fechar o capital daquela empresa. E para fazer isso, ele vai ter que comprar pelo menos 2/3 das ações que estão sendo negociadas no mercado. E isso não inclui as ações que ele mesmo possui. Vamos supor que dos 100% da empresa, 50% esteja nas mãos de um acionista controlador, de uma outra empresa que controla essa empresa em questão. Então, no processo da OPA, para que essa empresa feche o capital, é preciso que o controlador consiga comprar pelo menos 2/3 daqueles 50% que a gente chama, né, em free float. Então, caso consiga fazer isso, essa empresa, por lei, agora consegue fechar o capital e a empresa não vai ser mais negociada na bolsa de valores porque vai ficar com o seu capital fechado. Tá, mas agora uma questão que fica é o seguinte: suponha que você tem determinadas ações na sua carteira, vou usar como exemplo a EDP Brasil. Suponha que você tenha a EDP Brasil na sua carteira. E vamos também imaginar que você comprou as ações da EDP a R$ 15. Só que agora a controladora da EDP decide iniciar o processo de OPA e comprar o restante das ações da EDP Brasil. Como é que você vai ficar nessa situação? Você vai perder os seus R$ 15, você vai ganhar menos, você vai ganhar mais. E para que o investidor, nem a empresa também, fique no prejuízo, existe a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Quando a empresa decide fazer a OPA, a CVM define que o preço justo das ações deve ser definido por meio de um laudo técnico de avaliação da companhia através de uma empresa com experiência comprovada na área. Se você olhar direitinho o caso da EDP Brasil, a gente viu que quem ficou responsável por isso foi o banco BTG Pactual. Então, você pega uma outra empresa, também do mercado financeiro, que tem ampla experiência em valuation, né, em definir o preço de um determinado ativo, e com essa empresa, ela estabelece agora o preço justo daquelas ações. Aí voltando para o mesmo exemplo da EDP. Suponha que você comprou a R$ 15 cada ação da EDP. E aí depois de toda essa outra empresa analisar os ativos da companhia e definir um preço justo, vamos supor que essa empresa disse que cada cota daquela empresa valeria R$ 17. Sendo assim, se você comprou a 15 e agora a empresa disse que que vale 17, você teria um lucro de R$ 2. Mas isso pode ser que não seja tão interessante
para você. E o que muitas vezes as empresas fazem é estipular um valor maior. Agora eu não estou falando a empresa intermediadora que vai dar um laudo técnico, não. Estou falando a própria empresa. No caso da EDP, se você pegar no vídeo anterior que eu fiz, você vê que a EDP estipulou um valor muito alto. Dava algo mais de 20% de valorização do que cada ação estava valendo. Então você já percebe que isso é porque a empresa de fato quer comprar aquelas ações que estão no mercado. Ela não está interessada em pechinchar ou deixar um valor pertinho do que está sendo negociado no momento. Ela oferece um valor acima para de fato conseguir comprar as ações dos investidores das ações que estão em free float. Como você pode ver aqui, o laudo que define o preço justo é feito com base em 3 critérios: o preço médio de cotação das ações nos últimos 12 meses, o valor econômico da companhia, calculado de acordo com indicadores como seu fluxo de caixa e, por fim, o valor do patrimônio líquido por ação da companhia. Uma outra coisa importante, né? As empresas com capital aberto no novo mercado, no nível 2 e no Bovespa+, devem, obrigatoriamente, fixar um valor de oferta superior ao valor econômico apurado no laudo da avaliação. Como eu lhe disse, você comprou as ações a R$15. A empresa iniciou o processo de OPA, fez toda a análise lá com a outra empresa e viu que o valor das ações após a avaliação custava R$17. Então as empresas com capital aberto no novo mercado, no nível 2 e no Bovespa+, devem obrigatoriamente fixar um valor de oferta superior ao valor econômico apurado no laudo de avaliação. Então, nesse exemplo que a gente está dando, deveria ser acima dos R$17. Nos segmentos restantes, nível 1 e tradicional, a oferta mínima pelo valor econômico varia conforme o estatuto social da empresa. Por isso que é sempre importante a gente está visando sempre ações que estejam listadas, né, com o capital aberto no novo mercado. Até para a gente se resguardar de casos como esse, né? Pode ser que é uma empresa que a gente goste muito, decida iniciar o processo de OPA também. Então é assim, quando a empresa decide fazer a OPA, ela primeiro emite um fato relevante. E aí tem até 30 dias para protocolar na CVM, como a gente já viu, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Após isso, após protocolar lá na CVM, a CVM tem um prazo de até 60 dias para decidir se aquele processo de OPA que a empresa deseja fazer está tudo ok ou se precisa mudar alguma coisa, como, por exemplo, o valor de cada ação, né, após a avaliação por essa terceira empresa. Pronto, essa é basicamente a parte burocrática de como ocorrer uma OPA. E no caso que a CVM dá o aval de que está tudo ok para acontecer aquela OPA, a empresa tem um prazo agora para divulgar um edital nos grandes veículos de mídia, né, informando quando ocorrerá o leilão. E o investidor que queira vender as suas ações que esteja de acordo com o valor proposto na OPA, vamos supor, comprou a R$15 e a empresa vai pagar R$20 para adquirir aquela ação que o investidor tem, e o investidor está de acordo com isso, deve ler o edital para ver as regras de como será o leilão, e no dia do leilão, as empresas comprarão as ações daquele investidor. Notícia de ontem, recente, envolvendo a EDP, CVM aprova fechamento de capital da EDP Brasil, com leilão previsto para 11 de julho. E aí, nesse leilão, os acionistas interessados em vender as suas ações terão as suas ações compradas pela companhia no valor definido na OPA. Mas para isso não é simplesmente chegar lá no dia e querer vender as suas ações. Tem que seguir as regras que estão no edital. Isso, você protocolar o seu pedido através de uma corretora e esperar o dia do leilão para que a empresa compre as suas ações. E agora, né, por outro lado, caso você não queira vender as suas ações, queira ficar com ela, você tem que entender que o capital da empresa será fechado. Então você não conseguirá mais negociar as suas ações com aquelas ações vinculadas na bolsa de valores, porque o capital agora foi fechado. E para você vender, você vai ter que arrumar alguém que queira comprar aquelas suas ações. Não tem tanta liquidez quanto teria na bolsa de valores. Então, passado o período da OPA, passado o período do leilão,
e você não estava de acordo em vender as suas ações, você continuará patrimônio correspondente ao que você tinha enquanto a empresa estava listada na Bolsa de Valores, só que agora você não vai ter mais liquidez. Você teria que arrumar uma outra pessoa, ou até mesmo na tesouraria da empresa você poderia conseguir vender essas ações, mas a empresa não tem mais a obrigação de comprar aquelas ações ao mesmo preço que foi definido na OPA. Então cabe a você decidir, né, escolher se vai querer participar do leilão para vender as suas ações ao preço definido na OPA ou continuar com o seu percentual da empresa agora com o capital fechado dessa companhia. Então basicamente esse vídeo foi sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu tento responder o mais breve possível. Então até mais, um abraço, tamo junto.